E essa é a cidade que eu não recomendaria de jeito nenhum para você que está querendo vir aqui morar na Irlanda. Aí você me pergunta, Jonathan, mas por quê? Eu vou te contar nesse vídeo, fica aí até o final que você vai descobrir. Então, uma das perguntas que a gente mais recebe aqui no canal é o pessoal perguntando: qual que é a melhor cidade para morar? Você recomenda essa cidade? Qual cidade vocês moram? Você acha que a cidade aqui é boa? Então a gente vai estar respondendo um pouco dessas perguntas hoje aqui para vocês, mas a grande resposta assim de antemão é que depende muito se você vai vir como estudante ou se você vai vir com outro tipo de visto. Depende muito se você vai depender do transporte público ou se você vai chegar e vai comprar um carro. Então assim, são situações diferentes e para cada situação, para cada tipo de pessoa, eu recomendaria uma cidade diferente. Então, no primeiro caso, eu vou estar falando para quem vem como estudante, um intercambista. Então, isso é para você que está vindo como estudante, como intercambista. Você precisa morar num lugar que tenha escola de intercâmbio ou que seja próxima à cidade que tem a escola de intercâmbio. Você vai ter que morar também, talvez, num lugar que tenha um transporte público bacana para você pegar o transporte e ir para sua escola, fazer esse trampo todo dia aí de ida e volta. Então, a opção para quem vem como intercambista, as cidades são um pouco mais limitadas, porque você vai ter menos opção, porque são poucas cidades que têm escola de intercâmbio aqui na Irlanda. Então, eu escolhi algumas cidades aqui, eu vou falar um pouco de cada uma e depois eu vou te falar qual que eu evitaria e qual que eu iria morar, se fosse o meu caso como intercambista. Então, todo mundo quando vem para Dublin. Dublin é a opção número 1 de todo mundo e Dublin tem os seus prós e tem seus contras. Eu vou estar falando aqui um pouquinho dos prós, que seria, você tem maior quantidade de escolas em Dublin, então você tem essa opção de escolher diferentes tipos de escola, dependendo do valor e da região em Dublin, porque vai ter mais para te oferecer. Vai ter mais emprego lá também, porque é a capital. Então, todo tipo de área que você pensar, eu quero emprego em tal área, Dublin provavelmente vai ter, porque a capital é a cidade maior daqui. O transporte público em Dublin, ele tende a ser melhor do que a das outras cidades, porque é uma cidade grande, tem vários tipos de transporte e ele tem que funcionar para a cidade girar. Para você que gosta de vida noturna, Dublin tem a vida noturna mais agitada de todas as cidades aqui. Vai ter show, vai ter coisa assim, todo dia que você procurar, se você gostar de coisa assim, você vai conseguir achar alguma coisa acontecendo de noite em Dublin. E outra coisa também é a comunidade brasileira enorme em Dublin, então se você às vezes está indo com zero de inglês, não conhece ninguém e que sei lá o que, Dublin vai te oferecer às vezes uma possibilidade maior de fazer amizades com brasileiros, porque tem muito brasileiro lá. Às vezes você vai até arrumar emprego numa loja de brasileiro, às vezes você mesmo só, sem falar inglês, você vai conseguir um emprego porque você vai fazer esse contato, esse networking com brasileiros e você vai conseguir alguma coisa, então tem esse pró também. Agora, falar um pouco sobre as coisas negativas de Dublin. O primeiro de tudo é o aluguel. O aluguel de Dublin é o aluguel mais caro aqui da Irlanda, sem comparação. Então você vai ter que vir bem preparado para pagar uma boa quantia ali no aluguel, seja quarto ou seja uma casa para você, caso você consiga, que é muito difícil conseguir. Mas aqui o aluguel de Dublin vai ser o mais caro de todos. É muito concorrido também, então por mais que tenha muito emprego, que tenha mais casas, que tenha mais oportunidades, também todo mundo vem para Dublin e todo mundo concorre à mesma coisa. Então todo mundo procurando casa, todo mundo procurando emprego, então assim, é mais concorrência também. E aqui em Dublin vai ter mais trânsito também, né? Então às vezes você mora numa ponta da cidade, você vai trabalhar ali no centro, você pode ali pegar ali meia hora, 40 minutos no trânsito, dependendo se você vai de bike, se você vai de ônibus, se você vai de táxi, dependendo de como é que você for. Então você pode separar uma grande quantidade do seu tempo ali do dia para fazer esse transporte de volta, se você não morar perto da onde que você vai trabalhar. Então esse seria um pouco dos pontos positivos e negativos de Dublin. Vou falar um pouco agora da cidade de Cork. Cork é a segunda cidade maior aqui na Irlanda. É uma cidade que também vai te oferecer bastante oportunidade, também vai ter bastante emprego, também vai ter bastante brasileiro. Então, assim, ela tem um mercado de trabalho também muito bom, porque ela é grande também. Ela é um pouco mais tranquila que Dublin, né? Porque não vai se comparar à capital, mas também vai ter vida noturna, também vai ter brasileiro, também vai ter muita oportunidade de emprego. O preço
preço de casa também vai ser caro, tanto quanto em Dublin, vai ser um pouco mais barato, claro, mas também vai ser caro porque é a segunda maior cidade da Irlanda. Então é basicamente assim, se você quer fugir da grande capital Dublin e quer uma cidade que tenha quase tudo que Dublin tem a oferecer, numa escala um pouco menor, Cork seria a opção. Inclusive tem até uma brincadeira aqui entre os irlandeses que eles gostam de falar muito que Cork, que é a verdadeira capital da Irlanda, não Dublin. Então assim, quem mora em Cork gosta muito de Cork. Inclusive Cork tem muita oportunidade de trabalho também na área de tecnologia, igual em Dublin, porque tem muitas empresas grandes. Então assim, muita gente considera Cork um ótimo equilíbrio entre qualidade de vida e oportunidades. Então, se você não quer Dublin, Cork é a segunda opção aí de cidades maiores para você. Então, a terceira cidade da lista aqui é Galway. Galway é uma cidade, ela é bem mais lá para cima no canto esquerdo do mapa. Ela é uma cidade mais universitária, vamos dizer assim. Tem bastante pontos turísticos lá perto da região de Galway, inclusive um dos pontos turísticos mais famosos aqui da Irlanda é localizado lá na região, Cliffs of Moher, que é onde foi cena de filmes e bastante conhecido esse ponto turístico lá. Mas é uma cidade universitária, uma cidade mais jovem, vamos dizer assim. O ambiente é bem acolhedor. A gente já visitou todas as cidades, assim, a gente nunca morou em nenhuma das cidades que a gente está citando, mas a gente já visitou, então a gente tem um pouco de conhecimento para falar. Mas é um ambiente lá bem acolhedor, é bem legal a cidade. Tem bastante atividade cultural, a gente vê bastante eventos acontecendo lá, festivais, então a gente gostou bastante quando a gente passeou lá. O contra, eu diria que seria, como é uma cidade um pouco menor, ela teria ali um mercado de trabalho um pouco menor, então você vai ter menos opção de emprego. Logicamente também um aluguel vai ser um pouco mais barato, mas você vai ter menos opção de aluguel também. Então assim, cada vez que você vai procurando uma cidade menor e menor, ela vai ter, logicamente, menos oportunidade de emprego. Ela vai ter também um aluguel um pouco mais barato. Não quer dizer que você vai conseguir casa fácil, porque não é fácil conseguir casa em lugar nenhum aqui, mas quando você conseguir, o preço vai ser logicamente mais em conta porque é uma cidade menor. Então Galway assim, é uma cidade mais animada, ela não tem o tamanho de Dublin, mas ela é bem boa assim para quem procura uma coisa menor, mas que tenha bastante a oferecer também. Então e dizem também que o clima lá é um pouco pior, porque como é uma cidade mais na costa, assim, chove um pouco mais, tem mais ventania, então por ser uma cidade assim mais na costa, o clima ele vai ser um pouco diferente das cidades mais no meio do mapa, por exemplo. Então agora a gente vai falar de Limerick. Limerick é uma das cidades que antes da gente vir mudar para a Irlanda era uma das nossas opções. A gente ia morar lá, a gente procurou casa, a gente viu questão de emprego e tal. Era uma cidade que a gente achou bem atrativa, até gostei de lá assim, vendo bastante vídeos e tal. É uma cidade que o custo de vida é um pouco menor, ela ainda é grande, ela vai ter ali mais de 100 mil habitantes, eu acho, é um padrão bem grande para a Irlanda. Mas é um custo de vida um pouco menor. É uma cidade que também ela tem escola de inglês, ela também tem universidade. O mercado de trabalho lá vem crescendo bastante, então é uma cidade assim que é uma cidade boa, tem bastante a oferecer. O pessoal fala que o contra ali, vamos dizer que seria que tem menos opções dos negócios, tipo lazer ou coisa assim, mas também vai ser uma cidade que vai te oferecer bastante coisa, porque é uma cidade que é grande. O padrão da Irlanda é mais de 100 mil habitantes. Então assim, eu acho que ela seria ali quase igual Galway, mais ou menos, só que a gente já visitou lá também, então é uma cidade assim que vai ter bastante para te oferecer também, mas não na proporção como Dublin, que seria a maior cidade daqui. Outra coisa também que você pode estar sempre de olho, que é o que a gente recomenda você fazer, é dar uma olhadinha no site que a gente já recomendou nos outros vídeos, o daft.ie e o indeed.ie. O Daft você vai olhar casas, é como se fosse a imobiliária, o site de imobiliária aqui da Irlanda, você vai olhar casas, então, eu tô querendo mudar para Galway, dá uma olhada lá no Daft, põe Galway, vê como é que tá o mercado lá, como é que tá as casas, quanto que tá o preço. Eu tô indo para Limerick, vai lá no Daft, põe Limerick, vê lá como é que tá. E o Indeed é o site de emprego, então a maioria das empresas aqui, quando elas querem contratar, elas colocam um anúncio lá pelo Indeed. Então se você entrar lá e olhar, eu tô indo para Dublin e eu trabalho na área de tecnologia, coloca lá Dublin, coloca lá os tipos de vaga que você está procurando e vê como que está sendo o mercado de trabalho lá. Tem vaga para o que você faz? Se você não conseguir arrumar emprego na sua área, você vai trabalhar com outra opção? Então você tem que ter sempre isso em mente. Eu recomendo bastante olhar esses dois sites, o Daft e o Indeed, antes de você tomar a sua decisão. Agora eu vou falar das duas cidades que eu recomendaria para você que está vindo como estudante de intercâmbio, que são duas cidades que o pessoal às vezes não dá muita atenção,
porque fica basicamente apagada pelas outras 4 cidades maiores, mas são 2 cidades ótimas também que eu recomendo bastante você pesquisar mais a fundo para ver se você se encaixa no seu estilo de vida. A primeira seria Waterford. Ford é uma cidade um pouco maior que Kilkenny, que é onde a gente mora no momento, mas ela tem bastante a oferecer. Ela tem universidade, ela tem escola de intercâmbio, ela tem praia perto também para você que gosta de ir para a praia, curtir o verão irlandês. Então, assim, é uma cidade que tem bastante para oferecer pelo tamanho dela, que é muito pequena. Eu acho que, se eu não me engano, tem uns 40 mil habitantes, depois deixar aqui na tela para vocês. Mas é uma cidade bem pequena que oferece coisas que cidade grande também tem. Então, ela tem estação de trem também, se você quiser pegar um trem e ir para Dublin ou ir para outro lugar. Então, é uma cidade bem boa, a gente já visitou lá várias vezes. Era também uma das opções da gente de morar lá. Pelo que a gente vê pelo mercado imobiliário aqui, casas lá não são tão caras quanto nessas outras cidades. Então fica aí a dica para você, dá uma pesquisada, ver aí como é que tá a situação, porque é uma cidade que eu recomendo. Agora, uma outra recomendação também seria mais para lá pro norte da Irlanda, Sligo. Sligo também é uma cidade que o pessoal não dá tanta importância, mas é uma cidade pequena, eu acho que um pouco menor ainda que Waterford, mas que também tem bastante a oferecer. Tem escola de intercâmbio também, mas ela não vai ter essa vida noturna de Dublin, ela não vai ter coisas que Cork vai ter, mas é uma cidade pequena que vai te oferecer uma qualidade de vida às vezes maior, dependendo do que você busca. E lembrando que o salário mínimo ele é igual em toda a Irlanda, então se você decide morar no interior com 1000 habitantes ou em Dublin com 1 milhão, você vai ganhar às vezes o mesmo tanto, dependendo. Então tem que pesar para ver se vale a pena você pagar um aluguel muito caro em Dublin e ganhar mais, ou se você vale a pena pagar um aluguel às vezes metade do preço em Dublin, mas ganhar um pouco menos. Então tem que colocar na balança aí e ver o que funciona mais para você. E agora, para quem que não vai vir como intercambista, tem um leque de escolha muito maior. Eu acho que fica muito mais fácil, porque aqui na Irlanda tem muita cidade boa para morar. Lembrando que até para quem que não vai vir em intercâmbio, vai depender muito da cidade que vai escolher também, né? Porque se você for vir com algum visto de trabalho, você tem que ir para a cidade do visto de trabalho. Se você é bom em uma área específica, aí é melhor você ir para tal cidade. Então vai depender muito. A gente vai estar mencionando algumas cidades aqui que a gente acha que é boa para morar, mas isso vai depender da situação de cada pessoa. Então a primeira cidade que a gente vai estar falando aqui é Ennis. É uma cidade bem acolhedora, muito conhecida pela música tradicional irlandesa. Ela tem cerca de 27 mil habitantes e a gente está usando o censo de 2022, que é o que está disponível aqui na internet agora. E é uma cidade boa para se viver. Ela fica perto de Galway e Limerick. Então vale muito a pena dar uma pesquisada caso você queira viver nessa região. Outra cidade é Athlone, que é uma cidade que fica no centro da Irlanda. Essa cidade é uma opção muito boa para quem é da área farmacêutica, porque lá tem muitas empresas farmacêuticas e tem muitas empresas também de tecnologia. Uma cidade boa para emprego, que fica bem no centro da Irlanda, bem estratégica, que você pode ir para qualquer lado. Agora a gente vai estar falando sobre o Wicklow, que tem cerca de 11 mil habitantes. Wicklow é conhecido como o Jardim da Irlanda, porque lá tem muita natureza e muita montanha. É realmente um lugar muito bonito. Inclusive, a gente estava lá esse final de semana e a gente ficou encantado pela natureza, pelas montanhas e tudo que o Wicklow tem a oferecer. Então, para quem que gosta de natureza, eu indicaria fortemente essa cidade. É muito lindo mesmo, e ela fica na costa leste da Irlanda, fica pertinho de Dublin, então essa é uma boa opção para quem quer trabalhar em Dublin, mas quer morar numa cidade na região. Uma outra cidade é a Greystones, que é uma cidade que fica na costa, pertinho de Dublin, então para quem que gosta de praia, eu acho que é uma cidade muito boa. Ela tem cerca de 23 mil habitantes, lembrando que esses números para aqui para Irlanda é considerado ok para uma cidade, porque na nossa cidade, por exemplo, é isso daí, é 21, 25 mil habitantes. Então tem uma população boa, vai ter emprego e eu recomendo que vocês pesquisem aí se vocês tiverem interesse. E lembrando que essas duas cidades, Wicklow e Greystones, pode ser que não seja tão barato assim para morar, porque são cidades que são perto de Dublin, então pode ser que o custo de vida seja um pouco mais alto, mas mesmo assim vai ser um pouco mais baixo do que viver em Dublin, então eu acho que vale a pena dar uma conferida. Agora a gente vai estar falando de Carlow, que é uma cidade que fica pertinho aqui da nossa, é uma cidade universitária, que a gente recomenda bastante. Ela tem cerca
cerca de 27 mil habitantes. Lá tem fácil acesso também para Dublin e as outras cidades, tem estação de trem, você pode ir de ônibus também. Então Carlow é uma cidade que tem uma ótima localização e ela também é perto de Waterford, que é uma cidade que o Jonathan já falou, que tem praia, tem escola de intercâmbio. Então eu acho que é uma excelente opção, que vale a pena dar uma conferida em Carlow também. Agora eu vou estar falando sobre Kilkenny, que é a cidade que a gente mora, a cidade que a gente escolheu aqui na Irlanda, né? Kilkenny é uma cidade que tem cerca de 27 mil habitantes. É uma cidade pequena, mas não é tão pequena assim em consideração de todas as cidades aqui da Irlanda, né? Porque Kilkenny, na verdade, é a capital de Kilkenny. Kilkenny é um estado, que é o condado de Kilkenny, e é uma cidade que a gente gosta muito de morar. É uma cidade muito tranquila, que pra gente tem tudo que a gente precisa aqui. Tem shopping, tem natureza, tem emprego, então a gente não sente falta de nada morando aqui. É a cidade que é considerada a cidade mais medieval da Irlanda. A gente recebe turista o ano todo, principalmente agora no verão. A gente vê muito turista, vem muita gente fora, porque realmente é uma cidade encantadora. Então é uma cidade muito bem localizada. Ela é perto de Waterford, que é uma cidade que tem praia na região, né? Então se a gente quer ir numa praia agora no verão, em 1 hora a gente está numa praia bacana. Também tem uma boa localização para Dublin, cerca de 1 hora e meia de carro, de ônibus dá cerca de 2 horas. Também tem estação de trem. É uma cidade que a gente considera uma cidade muito boa. E como que a gente achou essa cidade, né? Pesquisando. A gente pesquisou muito quando a gente estava no Brasil e é o que a gente recomenda você fazer, pesquisar. A gente veio assim, sem conhecer ninguém, na cara e na coragem, e deu tudo certo, porque a gente se planejou muito, a gente pesquisou, a gente entrou em grupo de Facebook, que é uma coisa que eu recomendo você fazer se você tem vontade de saber mais sobre a cidade, além de você olhar, igual o Jonathan falou, o Indeed, Daft. A gente recomenda muito você entrar em grupo de Facebook e ver se tem brasileiro também morando nessa cidade, né? A gente falou só de algumas cidades aqui, mas a Irlanda tem muito mais cidade bonita, que se você pesquisar, você vai achar lugares incríveis. Abre o Google Maps aí no seu celular, no seu computador, clica em cidade por cidade, vê as imagens, vê as informações, vê tudo lá que tá falando no Google Maps, porque você vai ter uma noção de como é a cidade, né? Realmente a Irlanda tem cidades incríveis e tem muita cidade incrível que a gente ainda não conhece, que a gente quer muito conhecer. Então, a maior dica do vídeo é pesquisem bastante. Para você que ficou aqui até o final do vídeo, eu vou revelar qual que é a cidade que eu não recomendo você ir morar em circunstâncias quase nenhuma. Então, o porquê que eu não recomendo você vir morar nessa cidade? Primeiro, o aluguel é muito caro. Segundo, é uma cidade que, por mais que tenha muito a oferecer, você está pagando um preço muito caro por estar lá. Terceiro, dependendo de onde você morar, você vai perder muito tempo do seu dia no trânsito. Quarto, a cidade mais perigosa aqui da Irlanda, e se você não está por dentro das notícias e por que está tão perigoso, dá uma olhadinha na internet, procura as notícias, porque a cada vez que a gente vê, tá ficando pior. E não é uma coisa que acontece na Irlanda toda, é uma coisa que está focada bastante nessa cidade. Então a gente encoraja você a pesquisar bastante antes de vir, e só por esses 4 pontos você já deve ter sacado, você já deve ter descoberto que a cidade que eu tô falando é a capital Dublin. Agora presta atenção no que eu vou falar. Por que que você vai escolher Dublin para morar como sua primeira cidade de escolha, pagar o dobro do aluguel, ter dor de cabeça com as coisas que acontecem em Dublin, sendo que provavelmente, às vezes, o seu primeiro emprego vai ser um primeiro emprego que vai pagar um salário mínimo, que às vezes você morando numa cidade menor, você iria conseguir esse salário mínimo de qualquer jeito. Então assim, não faz sentido você pagar o dobro do preço no aluguel e ter as dores de cabeça que é morar em Dublin, sendo que o salário mínimo é igual em todo canto da Irlanda. Ah, mas morando em Dublin eu vou ter mais oportunidade. Ah, mas morando em Dublin tem brasileiro, sei lá o quê. Oportunidade você pode olhar no site Indeed, você pode aplicar para vaga em Dublin, morando em outra cidade, você pode pegar o trem lá em Dublin fazer entrevista. Caso você consiga um trabalho melhor do que um trabalho que paga um salário mínimo, aí você realoca da cidade e vai morar para Dublin. Mas eu acho que é uma péssima opção você vir para Irlanda e escolher Dublin como sua primeira opção. Agora, tem o seguinte, se você já tem um emprego, ou conhece alguém, ou trabalha numa área que é uma área altamente requisitada aqui, área
área de TI, por exemplo, área de saúde, áreas que vão te contratar e vão te pagar um salário muito bom, beleza. Aí vale super a pena você ir para Dublin, às vezes, em vez de ganhar ali 14 e 15 por hora, que é o salário mínimo, você ganha 25 por hora, aí beleza, maravilha. Aí vale super a pena, porque aí você vai estar ganhando mais, você vai pagar mais no aluguel, mas mesmo assim você vai estar ganhando muito mais, que vai compensar esse ganho. Ainda assim você vai estar morando na capital, que vai ter algumas vantagens, claro. Mas assim, pensa muito bem antes de morar, porque tem muita gente que vem morar na Irlanda, tem uma péssima experiência porque às vezes não pesquisou o suficiente ou não planejou o suficiente e aí volta para o Brasil, infelizmente, por causa que coisas acontecem que não estavam planejadas, ou não consegue emprego, ou o aluguel é muito caro, ou sei lá o que, e tem uma experiência ruim. Então, o que a gente fala é pesquisa bastante, sai dessa rota que todo mundo vai estar para Dublin, escolhe um outro canto. Aqui na Irlanda tem tanto lugar bonito e principalmente se você tem cidadania e pode escolher qualquer cidade, eu recomendo você escolher uma cidade bem pequena, bem tranquila, bem de boa, comece a sua vida tranquilo, depois com os anos passando, nossa, agora eu sinto necessidade de ir para um lugar maior, eu quero um outro emprego, eu quero sei lá o quê, agora que o meu inglês está no nível legal, deixa eu vazar, deixa eu ir para Dublin, deixa eu procurar coisa melhor. Mas eu acho que Dublin não precisa ser a sua primeira opção. Então, é uma das coisas que quando a gente veio para cá a gente pesquisou bastante. Dublin era a nossa primeira opção, como de muitos de vocês, mas a gente pesquisou tanto que a gente falou, não vale a pena vir para Dublin, não vale a pena a gente a gente sacrificar tanta coisa só para estar morando na capital. E essa é a mensagem que eu quero deixar. Sai aí da zona de conforto de todo mundo vai para Dublin, eu vou para Dublin. Tem muito brasileiro lá, eu vou conhecer brasileiro, eu vou falar só português, eu vou arrumar um trabalho que eu vou falar português e não preciso de inglês e que sei lá o que. Não, sai dessa zona de conforto, tenta ficar mais imerso na cultura irlandesa, tenta escolher uma cidade bem assim, tranquila, arrumar um emprego às vezes numa lojinha, você vai começar a conversar, você vai aprender inglês, você vai conhecer as pessoas locais, você vai fazer amizade ali com o pessoal, depois de 1, 2, 3 anos, nossa, agora eu vou mudar para Cork parece uma cidade legal, eu já tenho um inglês bacana, eu já peguei experiência aqui na Irlanda, eu vou conseguir um emprego fácil porque eu já tenho experiência, eu já tenho inglês, então as oportunidades elas vão vindo com o tempo. Eu acho que seu primeiro passo ele tem que ser bem pouquinho, vai de pouco, já é uma grande mudança você mudar de país, agora vai aos poucos que eu tenho certeza que a Irlanda tem bastante a oferecer para quem planeja e para quem corre atrás. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, tem bastante vídeo legal. Aposto que você está se perguntando, mas como é que faz para eu tirar PPS? Mas como é que faz para fazer conta no banco? Mas como é que arruma um emprego? Como é que estuda inglês? Tem todos esses vídeos aí no nosso canal. Tudo que você está se perguntando aí agora, já tem no nosso canal, tenho certeza. Se você procurar aí, você vai achar um vídeo que a gente fez que está explicando alguma coisa que você tem dúvida. Então dá uma olhadinha nos vídeos antigos aí e até a próxima.